E aí, meus irmãos, minhas irmãs, como vocês estão? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um podcast. Se então já deixa seu like, já compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal. Bom, meus irmãos, para quem é novo aqui no canal, eu sou o Pedro e você está no canal Andamos com Deus. No primeiro podcast eu expliquei o porquê desse nome, tanto que o tema do primeiro podcast é Andar com Deus. E meus irmãos, e para quem não sabe o que é podcast, né, eu vou estar explicando aqui para vocês. Podcast eu vou estar fazendo daqui para frente. Por enquanto eu vou estar fazendo só com áudio, que é até melhor para às vezes você tá fazendo alguma coisa, ou sei lá, tá fazendo alguma coisa, não tem, aí você não precisa ter interação, né? Não precisa ver a tela, você só precisa ouvir. Às vezes você abre uma aba no seu computador, coloca o podcast, vai fazer uma outra coisa, e vai ouvir, ou antes de dormir você coloca, vai ouvindo. Por enquanto vai ser só o áudio. Então, daqui para frente, se Deus quiser, vou estar fazendo podcast com outras pessoas, vou estar fazendo online e mais para frente presencial. Vamos ver como é que vai estar a situação, né? Bom, meus irmãos, a gente vai dividir esse podcast em uma, duas, três, quatro partes, meus irmãos. Quatro partes, quatro pontos: sacerdote, sacerdócio, quem pode ser um sacerdote, funções do sacerdote, o centro do sacerdócio. Vamos começar, meus irmãos? Beleza, vamos começar com essa pergunta inicial. O que é sacerdócio? Vamos começar com o texto bíblico. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Então Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, né? O desejo de Deus, o desejo dele é que aquela nação fosse santa e um reino de sacerdotes. Esse é o fundamento de Israel, uma nação santa, mas para a nação ser santa, né, é preciso um reino, uma nação de sacerdotes. Podemos ver que o desejo de Deus era que todo o povo, né, o servisse como sacerdotes. Então a gente vê Deus chamando toda a nação para o sacerdócio, e esse desejo não mudou. Só que a nação de Israel não respondeu a esse chamado, né? Eles responderam de uma forma que Deus não espera. Lá em Êxodo capítulo 20, nos versículos 18 e 19, diz assim: Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 18 e 19, né? Êxodo 20, 18 e 19. Então, meus irmãos, o jeito que Deus escolheu para os israelitas se tornar sem sacerdotes era subindo para ficar com ele 40 dias no monte. Deus convidou toda a nação a subir, e não só Moisés. O povo respondeu ao chamado de Deus, enviando Moisés no lugar deles, para ir até a presença. E nós não podemos fazer dessa maneira, nós não podemos responder esse chamado do Senhor dessa maneira. Você, no seu caso, você é o responsável pelo seu sacerdócio. Eu sou responsável pelo meu sacerdócio. Eu não posso ter intimidade por você e nem você por mim. Se somos prudentes, buscamos o óleo para dentro e cada vez mais nos preparamos para a volta do noivo. Se somos insensatos, nós buscamos o óleo. Nós não buscamos o óleo, na verdade, e por isso não estamos preparados para a volta do noivo. Depois, lê em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Uma dica aí para vocês. Já que a gente está falando desse tema, tem uma música do Morada, né, da banda Morada, não sei se vocês conhecem, que fala É Tudo Sobre Você. Se eu não me engano é essa música. Se Deus quiser, eu vou deixar essa música aí na descrição. Essa música fala assim, né? Então me tira do medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Aí é mais ou menos isso, é só um trechinho da música da banda do Morada. Depois eu vou colocar aí na descrição para vocês. É muito boa a música. Mas se refere a esse texto, né, que Deus chamou toda a nação para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Porém o povo pediu somente que Moisés fosse falar com Deus, porque o povo ficou com medo ao ver relâmpagos, os trovões, o clangor da trombeta, o monte fumejante.
E agora voltando, meus irmãos, e o resultado de Moisés ter subido e permanecido com Deus durante os 40 dias foi a visão da glória de Deus e o seu rosto brilhando por causa da glória. Imagina se todo o povo tivesse respondido ao chamado de Deus para o sacerdócio. Imagina só. Agora, meus irmãos, vamos dar um pulo lá para Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu li Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Jesus, assim como Deus no Antigo Testamento, nos chama para ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Ele é o Cordeiro de Deus, que se sacrificou para nos libertar dos nossos pecados. No Antigo Testamento, vemos o povo hebreu escravos do faraó. Está em Êxodo, né? E na última praga, o povo hebreu teve que matar um cordeiro ou um carneiro e passar o sangue nos umbrais da porta de suas casas. Para que Deus pediu isso, né? Porque Deus ia enviar a última praga, que era o anjo da morte. E quem não tivesse os umbrais da porta pintado com sangue, o anjo da morte ia matar o primogênito. E depois eles passaram o sangue nos umbrais da porta, né, de suas casas. E depois dessa praga, o povo foi livre da escravidão. Agora, no Novo Testamento, vemos a escravidão pelo pecado e o sangue de Jesus que nos liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus tem duas ações nesses versículos, né, que eu li ali. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Essas funções são: a primeira, nos libertar dos nossos pecados. A segunda, nos tornar sacerdotes. Agora, meus irmãos, vamos para a segunda parte desse podcast. Quem pode ser um sacerdote? Talvez você esteja com essa dúvida, né? Quem pode ser um sacerdote? Quem pertence à família de Deus, no nosso caso, né, somos filhos de Deus. Somente os que pertencem à casa de Deus, somente os filhos, cidadãos do céu, são aptos para o sacerdócio. Meus irmãos, vamos ler aqui então Neemias capítulo 7, versículo 64. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Neemias capítulo 7, versículo 64. Toda pessoa salva, todo filho de Deus está apto ao sacerdócio. Se você for uma filha de Deus, você está apto para o sacerdócio. Se você for um filho de Deus, você está apto para o sacerdócio. Meus irmãos, o sacerdócio não é um cargo ministerial, mas sim um chamado a um relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai. A palavra no original, nesse texto de Apocalipse, né, que eu li, Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7, é formar, produzir, modelar, preparar, ou seja, fomos formados, modelados para ser sacerdotes por meio de Jesus, por meio de seu precioso sangue, fomos aceitos como sacerdotes do Deus Altíssimo. Meus irmãos, terminamos mais um ponto. Agora vou falar um pouquinho sobre funções do sacerdote. Qual que são as funções do sacerdote, né? Porque não adianta a gente saber que a gente foi chamado para ser sacerdote, a ter um relacionamento íntimo com o Pai, se a gente não sabe o que a gente precisa fazer. Então, beleza, meus irmãos. Vamos ler um texto bíblico? Êxodo 29 e 20. Diz assim: Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Êxodo 29, 20. Êxodo capítulo 29, versículo 20. Meus irmãos, minhas irmãs, o sacerdócio com a ordem de Arão era necessário aplicar o sangue do carneiro em si mesmos e sobre o altar. Quando o sangue era aplicado, eles estavam habilitados para ministrar o Senhor. O sangue, né, quando aplicado neles, era aplicado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Agora, por que é a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito? Orelha direita, habilitado para ouvir a Deus. Polegar da mão direita, habilitado para ministrar, tocar a Deus. Polegar do pé direito, habilitado para andar nos caminhos do Senhor em santidade.
Antes de aplicar o sangue em si mesmo, o sacerdote tinha que aplicar o sangue em seus filhos, ou seja, o sangue do carneiro habilitava o sacerdote e os seus filhos, e os filhos do sacerdote, para exercer o sacerdócio santo diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, meus irmãos, vamos para Levítico. Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, meus irmãos, eu tenho aqui Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. O sacerdote era obrigado a colocar a lenha no fogo para o fogo, não se apagar. Ou seja, nós somos obrigados a colocar lenha no fogo para que essa chama não apagar. Paulo instruiu a Timóteo a reavivar o dom do Espírito, a chama do Espírito Santo nele. Está lá em Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Meus irmãos, aqui Paulo diz para Timóteo reavivar o dom, o fogo do Espírito Santo, e não outra pessoa. Torna a dizer que eu sou responsável pelo meu sacerdócio, assim como você pelo seu. A nossa obrigação é pôr lenha nesse fogo do Espírito Santo de Deus, para ele não se apagar, não se abafar. A ordem de Deus é que esse fogo arda continuamente sobre o altar. Levítico 6, 12 e 13. Meus irmãos, o sacerdote também tem a função de obter conhecimento. Isso mesmo, obter conhecimento. Pois é o sacerdote que ensina e que ministra o povo, Nós não podemos cair no mesmo erro dos sacerdotes que são citados em Oséias, no capítulo 4 e versículo 6. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de seus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Os sacerdotes citados nesse texto bíblico desprezaram o conhecimento do Senhor, e por conta disso Deus os rejeitou e o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Esses sacerdotes se esqueceram da lei do Senhor. Não podemos cair nesse mesmo erro, que aprendamos com o erro dos outros. E provavelmente, povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, você tem a Bíblia e o Espírito Santo. Mas para o sacerdócio ser efetivo, precisamos de amor e temor pelo Senhor. Não precisamos de mais nada para exercer o nosso sacerdócio. Isso era o que os apóstolos tinham. Eles eram cheios de amor e temor, por Jesus Cristo, e não rejeitaram o conhecimento do Senhor. E o Evangelho foi pregado a muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram o poder e o Evangelho e o reino de Deus. E hão de conhecer e estão conhecendo. Aqui algumas funções do sacerdote. Separei aqui, meus irmãos, 5 funções. Vou ler certinho aqui. Primeiro, ministrar a Deus. Ministrar a Deus é servir, adorar. Segunda, ministrar ao povo. Ministrar ao povo é servir, ensinar. Andar nos caminhos do Senhor em santidade, com base no que diz em Salmos, no capítulo 93, versículo 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Salmos capítulo 93, versículo 5. Quarto, não deixar o fogo do Espírito se apagar. Vou ler de novo, Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E também o que diz em Levítico 6, 12 e 13, vou ler novamente. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado.
Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Quinto ponto, habilitar um povo para ser sacerdotes. Tá lá vou ler aqui, Êxodo capítulo 29, versículos 19 ao 21. Pegue depois outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Êxodo capítulo 29, versículos 19 ao 21. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o sacerdote tinha que aplicar o sangue em si próprio e em seus filhos, ou seja, o sangue do cordeiro habilitava o sacerdote e os filhos do sacerdote para exercer o sacerdócio santo diante do Deus vivo todo-poderoso. E o sacerdote era responsável por essa habilitação. Resumindo, primeiro, ministrar a Deus. Então, funções do sacerdote: a primeira, ministrar a Deus; a segunda, ministrar ao povo; a terceira, andar nos caminhos do Senhor em santidade; quarta, não deixar o fogo do Espírito se apagar; e a quinta, habilitar um povo para ser sacerdotes. Meus irmãos, antes de eu continuar com o próximo ponto do podcast de hoje, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo se você está gostando para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas e tocadas por essa mensagem. Que o Espírito Santo venha sobre você, quem está vendo agora. Que a vontade de Deus seja feita, meus irmãos. Vamos para mais um ponto, o último ponto da mensagem de hoje, que é o centro do sacerdócio. Último ponto desse podcast, última etapa, o centro do sacerdócio. Para entender qual é o centro do sacerdócio, vamos construir uma ideia a partir desse texto. Está em João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João capítulo 18, versículo 10. Às vezes você pode pensar assim, né? Mas o que esse texto tem a ver, né, com o centro do sacerdócio? Bom, no capítulo 17 do Evangelho de João, a gente vê, né, que vemos Jesus fazendo sua oração sacerdotal. Jesus pediu, né, para que a igreja, o seu povo fosse um com ele, assim como ele é um com o Pai. E no capítulo 18 a gente vê, né, que o momento da prisão de Jesus, onde Pedro corta a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote. Estudiosos dizem que Malco ele estava sendo preparado para ser sacerdote também. Então, quando Pedro corta a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote, que com base nesses estudiosos estava sendo preparado para ser sacerdote, Pedro, nesse momento, desabilita Malco para o sacerdócio, cortando a sua orelha direita. Porque naquela época, de acordo com a lei, os sacerdotes não podiam ter defeitos no corpo, não podia ter defeito, né, de acordo com a lei daquela época. Então, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele o desabilita para o sacerdócio, impedindo-o de ouvir e ministrar a Deus. Porém, o Rei e Senhor e Salvador Jesus reabilita Malco para exercer suas funções sacerdotais. E o apóstolo Pedro aprendeu a lição, né? E tempos depois, né, ele escreveu. Eu vou ler aqui, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 6. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 6. Uma peculiaridade desse texto bíblico é porque ele começa
dizendo para nos achegar a ele. Fala assim, né? Chegando-vos para ele. O sendo o sacerdócio é Jesus Cristo. O Senhor e Rei Jesus é o centro e o fundamento do nosso sacerdócio. O convite de Deus é para que nos acheguemos a Jesus através do sacerdócio. Hebreus cita, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Está em Hebreus capítulo 10, versículos do 19 ao 22. Então é o sangue de Jesus, como eu já falei, né? E a Bíblia cita em Hebreus aqui, Hebreus 10, 19 ao 22, que pelo sangue de Jesus a gente pode se aproximar de Jesus, nós podemos nos achegar a Jesus. E Jesus, né, a Bíblia cita que ele é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus. E quando a gente vai desenvolvendo no sacerdócio, construímos uma casa maior para a habitação de Deus. Assim como os sacerdotes ministravam ao Senhor diante da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, nós temos que ministrar a Deus diante da sua santa presença. Porém, não precisamos oferecer animais. Deus pedia para que, quando o povo pecasse, o povo apresentasse algum animal, né? Vou citar, tem vários tipos de ofertas a Deus, mas que a Bíblia cita, mas eu vou citar aqui, por causa que não é o tema do vídeo, do podcast de hoje, a oferta que o povo tinha que oferecer um carneiro, né? Isso apontava para Cristo. Quando eles oferecessem esses sacrifícios de cordeiros, com coração puro, né, com obediência a Deus, a gente não precisa oferecer mais animais, mas continuar oferecendo a Deus o sacrifício da nossa vida. Para terminar esse podcast, meus irmãos, já estou concluindo. Vou ler mais um texto bíblico aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Meus irmãos, terminou mais um podcast. A gente falou hoje sobre sacerdote e sacerdócio, quem pode ser um sacerdote, funções do sacerdote e o centro do sacerdócio. E no próximo podcast, se Deus quiser, vou continuar falando sobre sacerdócio e vou falar sobre o sacerdócio. Eu já vou dar um spoiler: o sacerdote Melquisedeque e o sacerdócio de Zadok. Muito bom, meus irmãos. Aí no próximo podcast a gente vai conversando mais. Deixem nos comentários o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para esse podcast ficar melhor, para fazer um trabalho melhor para o nosso Senhor Jesus. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva aqui no canal, já compartilhe esse podcast. E novamente eu peço para vocês, irmãos, ative o sininho, comenta aqui embaixo se você gostou, o que eu posso melhorar, querendo ou não, é o segundo podcast que eu estou fazendo. Mas de todo jeito, obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe e fica com Deus. Mas antes de eu terminar esse podcast, estava esquecendo aqui já. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por este podcast. Que as pessoas que estão escutando este podcast, vão escutar, sejam tocadas por meio do Teu Santo Espírito, Pai, o Seu Espírito Santo. Que nós venhamos ser sacerdotes diante do Senhor. Que venhamos exercer esse belo e precioso caminho que é entrar na Sua presença, Te amar, exercer nosso sacerdócio diante do Senhor. Que venhamos a cumprir todas as nossas funções, Pai. Que isso não seja um peso para nós, mas que seja para nós um alívio, porque o Seu fardo é leve, Jesus. Obrigado, Deus, por esse podcast. Obrigado pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te peço, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que essa palavra venha ficar nos nossos corações. E, Pai, muito obrigado por tudo. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor. Novamente te agradeço. Te peço, perdoa os nossos pecados, Pai. Que venhamos a permanecer firmes e fiéis como sacerdotes santos,
perante o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, agora sim finalizei. Deus te abençoe com Deus. Eles seriam perdoados, mas isso, meus irmãos, é mais pela fé que eles seriam perdoados, porque o verdadeiro perdão é que está em Cristo Jesus, que somente Jesus pode perdoar os nossos pecados.